Quando a gente sai da casa espírita, tem uma mesinha ali com água, não tem? Sim. Qual é a função daquela água lá? A matar a sede? Não. Só? Já ouviram falar desse termo, né? Água fluidificada? Né? Muito bem. Então, o que é a água fluidificada? Né? Quem assistiu aqui o filme do Nosso Lar, lembra de uma cena que o André Luiz, né, já do plano espiritual, ele vai fazer uma visita, né, no lar, ele frequentou, né, como se diz, quando encarnado, e o companheiro lá, que tinha casado com a sua viúva, estava doente, né, e ele faz um gesto ali perto de um jarro de água, né, como que estivesse energizando aquela água para que o doente tomasse. Né? Bom, os nossos irmãos espirituais, né, eles nos falam que a água, né, é um elemento que mais conduz energia na vida. Né? Ora, todas as energias da natureza, a água pode absorver e transmitir. Aí a gente fica pensando, né? Esse corpo aqui, segundo a própria ciência, ele é no mínimo 70% H2O. Ou seja, ele é altamente influenciado pelas nossas próprias energias. Quais são as nossas energias? Pensamento e o sentimento. Foi isso que levou Jesus a nos ensinar que o que nos contamina é o que sai de nós. Né? Que é o que a gente pensa e o que a gente sente. Né? Porque isso aqui, sendo a maior parte água, ele se influencia com a energia, seja ela positiva, como se diz, ou não. Né? Ora, vamos falar do lado positivo, claro, né? Normalmente, os espíritos, como no filme do André Luiz, eles podem transmitir para a água as suas energias benéficas, tá? E essa água, assim, então, energizada, ela pode trazer alívio de dores físicas ou espirituais. Tá ok? Então, a água fluidificada, ela é um recurso tanto quanto o passe para o nosso bem-estar. Tá? Agora, vamos ver alguns exemplos que eles falam para nós? Por exemplo, se alguém aqui conhece o livro Loucura e Obsessão, de Bezerra de Menezes, né? Tem um capítulo lá chamado As Consultas. Né? Ele fala que a água, tendo em vista a sua constituição química específica, né, o famoso H2O, né, é um elemento lá, que conduz a bioenergia aplicada na mesma. O que é essa bioenergia? Energia da natureza, como nós falamos, né? E espiritual, dos espíritos, e até nossa, magnetizada, quer dizer, matéria. Tá? Ora, quando ela é energizada, ela vai trazer para quem ingere benefícios e efeitos de acordo com cada caso. Ok? Outra questão. Emmanuel, né, o mentor do Chico, no livro dele chamado O Consolador, tem uma pergunta lá e a resposta é o seguinte: que a água fluidificada, ela pode ser usada para um doente em específico ou para todos.
Aqui no caso da casa espírita, como é um trabalho coletivo, digamos assim, ela beneficia a todos. Ah, mas será que em cada copinho que está lá tem energia? Se eu duvidar, não vai ter. Né? É uma questão do quê? De eu entender e pensar sobre o fato. Né? Já o nosso famoso André Luiz, né, no seu livro Domínios da Mediunidade, tá? Ele fala o seguinte, que existem, a gente fala lesões, ele usa a linguagem médica, né, porque ele foi médico, existem lesões e fragilidades no nosso corpo espiritual, que é outro corpo que nós temos, que justamente é o que faz esse aqui acontecer, né? Como se diz, que como eles estão ligados, então essas lesões, a gente fala machucados, aparecem no corpo físico. Tá? Ora, só que assim, essas lesões, ou machucados, como se diz, podem ser beneficiados pela água fluidificada. Ah, mas será que vai tirar com a mão, vai curar, vai acontecer um milagre? Depende do caso. Por quê? Há questões que são, a gente fala, aprendizados daquele espírito. Há questões que são resgates de vidas passadas. Então, o alívio terá se ele tiver fé, se ele confiar. Mas não se garante que, sabe aqui, vai acontecer aquele milagre fantástico e maravilhoso. A gente não sabe. Mas que alivia, alivia. Tá? Então, a gente pergunta assim, mas como é que eu posso ver esse processo? A gente não vê, porque é um processo invisível. Né? A gente vê o ar à nossa volta aqui? Não, né? Entre nós aqui, está cheio de ar atmosférico, não está? E cheio de H2O. A gente não vê. Quando a gente ferve água no fogão, a água líquida, ela começa a evaporar, né? Aí você vê aquela fumacinha, depois ela desaparece, a fumaça. Só porque ela desapareceu, não existe mais? Né? Ela está no ar. Por quê? As suas moléculas, né, elas começam a se expandir com a energia, e aí ficam invisíveis, o efeito é esse, fica invisível a essa dimensão. Elas mudam de dimensão de energia. Então esse processo de energizar a água, ele é um processo feito de maneira invisível. Por quê? Você está potencializando uma matéria, ela está dilatando as suas moléculas e se torna, então, uma passagem, digamos assim, energética para uma outra dimensão, que a gente não vê com esses olhos aqui. Aí tem aquela música, né? Quem for clarividente pode ver, né? Certo? Mas, de qualquer forma, é o que eles pedem para nós. Confia. Tem fé. Se não tem, gente, mate a sede, pelo menos. Né? Tá de graça ali, não dói, né? E não dói. Isso é bom, né? Onde nós podemos, por exemplo, utilizar a água fluidificada como ferramenta no nosso dia a dia? No nosso, por exemplo, Evangelho no Lar. Quem aqui faz Evangelho no Lar? É só deixar lá uma garrafa, né? Certo? E no final, quando a gente fala aquelas orações finais, as vibrações, como a gente diz, a gente pode pedir para os nossos mentores ali presentes que fluidifiquem a água que ali está. Né? E aí a gente pode tomar, você precisa virar a garrafa inteira, só um copinho, né? Quiser guardar na geladeira, que tá calor agora, né? Não tem problema, a energia se mantém. Por quê? Depende da nossa fé, de eu acreditar. Tanto é que quando Jesus curava, o que ele fazia? O que ele falava? A tua fé te curou. Não era ele. A tua fé te curou. Falava para o doente. Então, se eu acredito, né, eu estou dando o quê? Uma abertura para que a cura venha.
Se eu duvidar por qualquer instante, eu posso tomar passe aqui a vida inteira. Não resolve. Né? Por incrível que pareça. Porque eu estou sendo a barreira para o remédio. É que eu quero uma cura instantânea, como se diz, né? Eu não entendo que eu estou num processo. Né? Então, só para a gente fechar, né? O que diz o Emmanuel no final de tudo, né? Ele diz assim, né? Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais nas soluções das tuas necessidades físico, né? Físico, psíquica ou espiritual, como queiramos, e dos problemas de saúde e equilíbrio, olha, coloca o teu recipiente de água cristalina, lógico, né, gente? Né? À frente das tuas orações. Espera e confia. Então, será que a gente vai confiar? Né? Então, como nós falamos, está lá a água ali. Né? Se eu confio, eu estou somando um benefício. Se eu não confio, pelo menos eu mato a minha sede. Tá bom? Tá? Então, quem quiser tentar, gente, é só fazer o Evangelho no Lar, esse procedimento simples, tá? Pedir de coração. Ok? E aí, vamos experimentar. Não é mesmo? Ok? Então, quem quiser alguma orientação sobre essa água fluidificada, a gente pode até encontrar isso na internet, viu? Tá? Tem muitas orientações espíritas que coloca-se a função dessa água, né? Como é que é feita a sua fluidificação através da energização dos espíritos, né? De nós também, seres humanos, podemos fazer com a nossa energia própria, ok? Então é só pesquisar que a gente encontra, beleza? E aí é só tomar, só beber, não é?